Já que a gente está falando sobre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, tem uma informação que foi divulgada agora há pouco pela Folha de São Paulo que chama muita atenção, porque Lula gastou mais com cartão corporativo do que Bolsonaro, Temer e também Dilma Rousseff. O presidente Lula tem gastado mais com cartão corporativo neste terceiro mandato do que os ex-presidentes Jair Bolsonaro, do PL, Michel Temer, do MDB e Dilma Rousseff, do PT. O patamar elevado de compras e pagamentos coloca o petista com uma média de gastos recorde. Até agora, foram fechados os extratos de 7 meses de cartão corporativo. As despesas, quando somadas, chegaram a um valor próximo de 8 milhões de reais. Esse ritmo leva Lula ao topo do ranking de custos bancados pelo cartão presidencial, acima de Bolsonaro, que já apresentava contas mais altas que os antecessores, e a gente discutiu muito aqui também no nosso O Povo News esses gastos, exacerbados que o ex-presidente tinha por meio do cartão corporativo. Há inclusive algumas investigações em relação a isso. Já o petista tem gastado por mês cerca de R$ 1.100.000 em média, em números corrigidos pela inflação até agosto desse ano. Para toda a gestão Bolsonaro, esse cálculo aponta para uma despesa de R$ 1 milhão mensal, ou seja, Lula gastou aí R$ 100.000 a mais mensalmente em relação a Bolsonaro dentro dessa média. Temer e Dilma registraram despesas mensais menores, R$ 584.000 e R$ 905.000, respectivamente, destacando aqui, lembrando que essa é uma apuração do jornal Folha de São Paulo e também, por enquanto, não é possível saber com que exatamente o presidente Luiz Inácio Lula da Silva gastou esses recursos, uma medida aí apontada pelo governo e também por órgãos da União como medida de segurança, Mas quando acaba o mandato, esse detalhamento ele acaba sendo divulgado, como aconteceu com o ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, para comentar esse assunto, explicar direitinho como é que funciona todo esse processo de transparência e saber se de fato Lula está gastando demais com cartão corporativo, já está aqui nos estúdios do Povo News, jornalista e colunista do Povo, Carlos Maza. Muito boa noite, Maza, seja bem-vindo. Vamos lá, então, começar essa semana com esse tema bastante polêmico, Entra presidente, sai presidente, está a gente aqui discutindo esses gastos com cartão corporativo. Num primeiro olhar, qual é a sua avaliação? Lula está gastando demais, tem que botar o pé no freio ou está dentro do permitido, das expectativas? Boa noite. Boa noite, Ítalo. Boa noite, pessoal que está acompanhando a gente. Pois é, Ítalo? Essa questão do cartão corporativo é um tema sempre espinhoso e sempre presente, principalmente quando a gente tem assim, uma troca de gestão que vai de uma base para uma oposição, como é o caso hoje aí no governo do presidente Lula. Olha, Ítalo, é aquela velha história, de que a gente não pode criminalizar o gasto público por si só, O próprio Palácio do Planalto justificou esses gastos elevados no início de governo muito por conta das agendas internacionais. Como o presidente passou um período muito maior do que os antecessores dele aí nesses primeiros meses de governo no exterior, é claro que a conta vai ser mais alta também, mas vamos lembrar que nesses primeiros meses de ano de governo, o Lula conseguiu já aprovar ou garantir ali cartas de intenção de valores muito elevados de investimentos ao país. Então, tem uma contrapartida, não é uma coisa só para se condenar, se olhar no bruto ali e se criminalizar. Há aí um questionamento. Enquanto o que a gente fala muito ali do Jair Bolsonaro, desses gastos de cartão corporativo, era porque quando ia se apurar via, que era em dia de motociata, em dia que ele estava passeando de jet ski, enfim, diz que não tinha uma agenda ao governo se tinha um gasto muito elevado. Lembra daquele caso que um dos que a gente até denunciou aqui à época foi um gasto elevadíssimo, mais de 50 mil com lanches em Juazeiro, até aqui no Ceará, num dia que ele estava fazendo uma motociata, um ato político eleitoral. Então tem uma diferença aí, claro que tem que se compensar tudo mais cabeça. O Lula assume com um compromisso de moralizar, de ter uma postura diferente do que a gente vinha vendo nos outros governos. Ele tinha sim uma obrigação de pelo menos ser mais transparente com esse gasto e não vinha aí, parece que com engenheiro de obra pronta aí querendo justificar depois que os gastos são levantados pela imprensa. Então, não deixa de ser negativo um gasto tão elevado logo no início do governo. Isso poderia ser racionalizado de outra forma, mas eu repito, essa coisa de gasto público, até quando não era o Bolsonaro, a gente
gente falava um pouco isso, né? Não se pode criminalizar. Muitas vezes esses gastos têm objetivo e têm retorno para o Brasil. Nesse caso aí do Lula, é inegável, né? Temos aí acordos fechados de cooperação com relação à Amazônia, o Fundo Amazônia e também de questão de transição energética assinados do início do governo para cá, frutos de viagens do Lula que somam mais de 100 bilhões de retornos aí para o governo federal. Então nem tudo é desperdício, né? Derrama de dinheiro público, Ítalo. Muito bem, para você que está acompanhando aqui o nosso Povo News,